Durante 30 anos, uma mulher guardou um segredo que poderia ter destruído a carreira do maior realizador português. Um homem que ousou mostrar o Portugal sujo, pobre e violento que a elite queria esconder. Ela trabalhava nos bastidores, invisível para as câmeras, mas via tudo. Cada gesto nervoso, cada telefonema sussurrado, cada envelope que mudava de mãos antes das filmagens começarem. Chamava-se Teresa, era assistente de produção no set de Sapatos Pretos em 1998 e presenciou como tentaram destruir o realizador que se recusava a filmar o Portugal de Postal. Mas o silêncio tem prazo de validade. Hoje, com as mãos trêmulas, segurando uma chávena de café frio numa esplanada de Lisboa, ela finalmente aceita falar. As primeiras palavras saem como confissão. Eu vi quem realmente mandava no cinema português, e não era quem vocês pensam. O que ela viu naqueles estúdios poeirosos mudaria para sempre a forma como entendemos a arte e o poder em Portugal. Mas quem eram essas pessoas? Por que calaram durante décadas? E o que temiam tanto que preferiam levar o segredo para o túmulo? A história começa em 1992, quando Portugal ainda digeria a transição democrática e o cinema nacional tentava renascer das cinzas da censura salazarista. Os estúdios cheiravam a tinta fresca e esperança. Realizadores jovens sonhavam alto. Acreditavam que finalmente poderiam contar as histórias que a ditadura sufocara. Mas Teresa lembra-se de outra coisa. Lembra-se do cheiro de medo. Ela entrava nos escritórios de produção e via homens de fato escuro, folheando roteiros com expressão glacial. Não eram críticos de cinema. Não eram artistas. Eram burocratas, funcionários de institutos culturais estatais, representantes de fundos de financiamento que decidiam quais filmes receberiam dinheiro e quais morreriam no papel. Num desses dias cinzentos de inverno, Teresa foi chamada ao gabinete do produtor executivo de uma das maiores produtoras de Lisboa. O homem, que ela prefere não nomear, mas descreve como alguém com ligações profundas ao antigo regime, fechou a porta e baixou as persianas. Sobre a secretária, num roteiro aberto. O título era provocador. Falava de tortura, de prisões políticas, de fantasmas que o país preferia esquecer. O produtor apontou para o texto e disse apenas: "Este filme não pode ser feito. Não assim." Teresa perguntou por quê. A resposta veio seca. Porque há pessoas que ainda estão vivas e não querem ser incomodadas. Pessoas importantes. Pessoas que controlam os orçamentos. Foi nesse momento que Teresa compreendeu a verdade brutal. A censura não tinha acabado com a democracia. Apenas mudara de rosto. Já não havia carimbos oficiais proibindo filmes, mas existia algo mais subtil e mais eficaz: o controlo do dinheiro. Quem controlava os fundos públicos de cinema, controlava as narrativas. E essas pessoas formavam um círculo pequeno, fechado, quase invisível. Reuniam-se em jantares discretos, em clubes privados de Cascais, em salas sem janelas do Ministério da Cultura. Ali decidiam o futuro do cinema português. Longe dos holofotes, longe dos realizadores idealistas, longe do público que pagava bilhetes acreditando ver arte livre. Teresa começou a reparar num padrão. Certos temas nunca recebiam financiamento. Filmes sobre a guerra colonial morriam na fase de desenvolvimento. Projetos que questionavam a igreja eram sistematicamente rejeitados por razões técnicas inventadas. Realizadores que insistiam em contar verdades incômodas viam os seus orçamentos cortados pela metade, os prazos encurtados, as equipas desmanteladas. E quando protestavam, ouviam sempre a mesma frase: "É uma questão de viabilidade comercial." Mas Teresa sabia que era mentira. Ela via os números reais. Via filmes medíocres e seguros receberem milhões, enquanto obras-primas potenciais definham por falta de 50 mil euros. O círculo secreto tinha nomes. Alguns eram produtores veteranos que sobreviveram à ditadura colaborando com ela.
Outros eram burocratas culturais que herdaram cargos por ligações familiares. Segundo testemunhas, havia suspeitas de que certos políticos condicionavam financiamentos a silêncios sobre escândalos incômodos. Financiamento em troca de apoio eleitoral, em troca de favores que nada tinham a ver com arte. Teresa recorda-se de um jantar em particular, num restaurante caro da Lapa, onde viu um secretário de Estado sentado à mesa com 3 produtores e um banqueiro. Ela servia como assistente naquela noite, invisível, como sempre. Ouviu fragmentos de conversa. Ouviu o nome de um realizador rebelde ser pronunciado com desprezo. Ouviu alguém dizer: temos de o controlar, ou ele vai expor tudo. E depois, risos. Risos gelados de quem sabe que tem o poder de destruir carreiras com uma assinatura. Mas o mais chocante não era a existência desse círculo. Era a cumplicidade silenciosa de tantos outros, realizadores que sabiam, mas calavam porque precisavam trabalhar. Atores que viam, mas fingiam não ver porque queriam papéis. Jornalistas culturais que suspeitavam, mas não investigavam, porque dependiam de entrevistas exclusivas e convites para festivais. Teresa descreve um sistema de medo subtil. Ninguém ameaçava diretamente. Ninguém censurava abertamente. Mas todos sabiam que desafiar o círculo significava o fim da carreira. Significava nunca mais conseguir financiamento. Significava ser apagado da história do cinema português, como se nunca tivesse existido. Ela lembra-se de um jovem realizador brilhante que tentou furar o bloqueio. Tinha um projeto sobre os retornados de África, sobre o trauma coletivo que Portugal recusava enfrentar. Conseguiu financiamento privado, filmou às escondidas, montou o filme em segredo. Quando tentou estrear, os cinemas recusaram exibir. Os distribuidores desapareceram. A imprensa ignorou. O filme existia, mas era como se não existisse. O realizador, destroçado, abandonou o cinema e hoje trabalha em publicidade. Teresa cruzou-se com ele anos depois numa estação de metro. Ele olhou para ela e disse apenas: eles ganharam. Depois desapareceu na multidão. O círculo protegia-se através do silêncio. Quem falava era isolado. Teresa viu colegas serem despedidos por fazerem perguntas inconvenientes. Viu técnicos experientes serem postos em listas negras informais por se recusarem a participar em esquemas suspeitos. Porque o controlo não era apenas ideológico, era também financeiro. Havia rumores persistentes de que produtores inflacionavam orçamentos e desviavam fundos para contas no estrangeiro, financiando projetos que nunca eram concluídos. E os burocratas que deveriam fiscalizar faziam vista grossa, porque também recebiam a sua parte. Era um sistema perfeito de corrupção disfarçada de cultura. Teresa guarda documentos, contratos assinados com valores adulterados, e-mails trocados entre produtores e funcionários estatais, combinando quem receberia financiamento antes mesmo dos concursos públicos serem abertos. Fotografias de jantares, onde se vêem rostos que o público reconheceria, nomes respeitados do cinema português, sentados ao lado de figuras obscuras ligadas ao antigo regime e ao crime organizado. Ela nunca mostrou esses documentos a ninguém. Guardou-os numa caixa de sapatos no fundo de um armário durante 30 anos. Porquê? Porque tinha medo. Medo de perder o emprego. Medo de ser processada. Medo de acordar uma noite e encontrar a porta arrombada, os documentos desaparecidos e talvez algo pior. Mas o medo tem limites. Teresa tem hoje 68 anos. Está reformada. Já não depende do sistema. E vê uma nova geração de cineastas a lutar contra os mesmos obstáculos invisíveis, a bater nas mesmas portas fechadas, a ouvir as mesmas desculpas vazias. Decidiu que chegou a hora de falar. Não por vingança, ela repete isso várias vezes durante a conversa, mas por justiça. Porque o cinema português merece verdade. Porque os artistas que foram silenciados merecem ser lembrados.
Porque o público merece saber que muitos dos filmes que nunca viu foram assassinados antes de nascer. Ela não está sozinha. Outros membros do Círculo Invisível, técnicos, assistentes, secretárias que passaram décadas nos bastidores, começam a quebrar o silêncio. Falam em condição de anonimato, com vozes trêmulas, mas falam. Contam histórias semelhantes. Descrevem o mesmo sistema de controlo, as mesmas táticas de intimidação, os mesmos nomes a aparecerem repetidamente. E quando juntamos todos esses testemunhos, emerge um retrato devastador. O cinema português das últimas 3 décadas não foi livre. Foi controlado, manipulado, censurado de formas que o público nunca imaginou. Mas quem eram exatamente as pessoas no topo desse círculo? Que poder tinham para manter tantos calados durante tanto tempo? E o mais importante, ainda estão ativos hoje, controlando o que vemos nos ecrãs, decidindo quais histórias podem ser contadas e quais devem permanecer enterradas? Há segredos que não morrem com as pessoas, ficam suspensos no ar, esperando o momento certo para serem revelados. E há testemunhas que carregam verdades como fardos, sabendo que um dia terão de escolher entre a segurança do silêncio e o peso da consciência. Teresa não foi a única. Existiram outros, muitos outros, que viram, que souberam, que participaram involuntariamente na grande farsa. Mas entre todos esses cúmplices silenciosos, há uma figura que se destaca. Uma mulher que esteve mais perto do centro do poder do que qualquer outra. Uma mulher que durante 25 anos foi considerada traidora, oportunista, destruidora de sonhos. Hoje, pela primeira vez, ela aceita sentar-se diante de uma câmara e contar a sua versão da história. O nome dela é Marta Correia. Para quem viveu o cinema português dos anos 90, esse nome provoca reações viscerais. Uns cospem ao ouvi-lo. Outros desviam o olhar, desconfortáveis. Marta foi assistente pessoal de um dos produtores mais poderosos de Portugal. Um homem que todos conheciam como Dr. Salgueiro, embora o doutoramento fosse honorário e a origem da fortuna nebulosa. Salgueiro controlava 3 produtoras, tinha assento em comissões de financiamento estatal e dizia-se que nenhum filme importante se fazia em Portugal sem a sua bênção. Marta trabalhou ao lado dele durante 12 anos. Viu tudo. E quando finalmente se demitiu, em 2004, jurou nunca mais falar sobre o que presenciara. Até agora. Encontramo-la numa casa modesta nos arredores de Sintra. Tem 63 anos. Cabelo grisalho apanhava num coque simples, mãos marcadas pelo tempo. Oferece chá e senta-se devagar, como quem carrega dores antigas que não são apenas físicas. As primeiras palavras saem com dificuldade. Durante anos chamaram-me de bruxa, de vendida, de destruidora de talentos. Diziam que eu era a mão direita do diabo. E talvez tivessem razão. Mas ninguém nunca me perguntou porquê. Ninguém quis saber o que me obrigava a fazer o que fiz. Hoje vou contar. Não para me redimir. Sei que não há redenção possível. Mas para que entendam como o sistema realmente funcionava. Marta começou a trabalhar para Salgueiro em 1992. Tinha 33 anos. Era recém-divorciada. Precisava desesperadamente de emprego para sustentar 2 filhos pequenos. Respondeu a um anúncio para a assistente administrativa numa produtora de cinema. A entrevista foi estranha. Salgueiro não perguntou sobre experiência profissional. Perguntou se ela sabia guardar segredos. Perguntou se tinha família que dependesse dela. Perguntou se era capaz de fazer coisas desagradáveis quando necessário. Marta, ingênua e desesperada, disse que sim a tudo. Foi contratada no mesmo dia. As primeiras semanas pareciam normais. Ela organizava agendas, atendia telefonemas, arquivava documentos. Mas depois começou a reparar em padrões estranhos. Salgueiro recebia realizadores no escritório, jovens cheios de esperança, com roteiros debaixo do braço e olhos brilhantes.
Eles apresentavam os projetos. Salgueiro ouvia com atenção, fazia perguntas inteligentes, parecia genuinamente interessado. No final, dizia sempre: "Vou estudar o projeto e entro em contato." Os realizadores saíam felizes, acreditando que tinham encontrado um aliado. Mas assim que a porta se fechava, Salgueiro atirava o roteiro para o lixo e dizia a Marta: "Arquiva o nome dele na lista vermelha." Marta demorou semanas a perceber o que era a lista vermelha. Quando finalmente perguntou, Salgueiro explicou com frieza: "São os que nunca vão trabalhar, os que têm ideias perigosas, os que não entendem como as coisas funcionam." A lista tinha dezenas de nomes. Alguns Marta reconhecia, realizadores que tinham desaparecido misteriosamente da cena cultural, que nunca mais conseguiram financiamento, cujos nomes deixaram de aparecer nos créditos. Ela sentiu um arrepio. Perguntou o que acontecia a essas pessoas. Salgueiro sorriu. "Nada de dramático. Simplesmente garantimos que as portas certas permanecem fechadas. É para o bem do cinema português. Não podemos deixar qualquer um fazer filmes." Mas o trabalho de Marta ia além de manter listas. Ela era a pessoa que fazia as chamadas incómodas. Quando um realizador insistia teimosamente em avançar com um projeto indesejado, era Marta quem telefonava aos potenciais investidores privados e dizia: "Em nome do Dr. Salgueiro, aconselho vivamente a não se envolverem neste projeto. Há questões legais pendentes." Quando um actor ameaçava falar publicamente sobre irregularidades, era Marta quem o convidava para um café e lhe mostrava fotografias comprometedoras. Nada ilegal, apenas indiscrições que arruinariam reputações se tornadas públicas. Ela era a mensageira do medo e odiava-se por isso. Recorda-se de um caso particularmente doloroso. Um jovem realizador chamado André tinha um projeto sobre a PIDE, a Polícia Internacional e de Defesa do Estado, a temida polícia política do regime salazarista. O roteiro era brilhante, baseado em testemunhos reais de torturados. André conseguira financiamento parcial de uma fundação suíça. Estava há dias de começar a filmar. Salgueiro chamou Marta ao escritório e entregou-lhe uma pasta. Dentro, documentos que provavam que o avô de André fora colaborador da polícia política da ditadura. Informações que o próprio André desconhecia. Salgueiro ordenou: "Mostra-lhe isto e diz que se o filme avançar, vamos tornar público." "Ele vai desistir." Marta hesitou pela primeira vez. Aquilo era chantagem pura. Mas Salgueiro lembrou-lhe friamente: "Tens 2 filhos na escola privada que eu pago. Tens um apartamento cujo empréstimo eu avalizo. Se não fizeres o que te peço, amanhã estás na rua e os teus filhos também." Marta foi ter com André. Mostrou os documentos. Viu o rosto dele desmoronar. Viu as mãos tremerem. Viu os olhos encherem-se de lágrimas. André cancelou o filme. 3 meses depois, Marta soube que ele tentara suicidar-se. Sobreviveu, mas nunca mais fez cinema. Até hoje, Marta não consegue pronunciar o nome dele sem a voz quebrar. Mas por que Salgueiro fazia isto? Que interesse tinha em destruir carreiras e censurar filmes? Marta explica que o poder de Salgueiro não vinha apenas do cinema. Ele era peça de um tabuleiro muito maior. Tinha ligações a políticos de vários partidos. Financiava campanhas discretamente, organizava eventos culturais que serviam de fachada para encontros políticos. Usava as produtoras para lavar dinheiro de origem duvidosa. O cinema era apenas uma ferramenta. E certos filmes, certas histórias, certas verdades eram perigosas para as pessoas que Salgueiro servia. Ela lembra-se de uma conversa que ouviu por acaso. Salgueiro estava ao telefone com alguém importante. Marta nunca soube quem, mas a voz do outro lado soava autoritária, mesmo através do auscultador. Salgueiro anotava instruções. Quando desligou, murmurou para si mesmo: "Então é isso. Vamos enterrar o projeto do Alentejo." Marta sabia a que projeto se referia.
Um documentário sobre grilagem de terras e corrupção fundiária, envolvendo famílias poderosas do Sul. O realizador tinha provas, tinha testemunhas, tinha financiamento garantido. Mas 2 semanas depois, o financiamento foi misteriosamente cancelado. O realizador recebeu ameaças anónimas. As testemunhas recuaram. O documentário nunca foi feito. Marta participou em dezenas de operações semelhantes. Telefonemas para jornalistas sugerindo que não cobrissem certos filmes. Reuniões com distribuidores onde se ofereciam contratos lucrativos em troca de boicotes discretos. E-mails enviados a festivais internacionais com informações falsas sobre realizadores portugueses, arruinando as suas hipóteses de seleção. Ela era eficiente. Salgueiro confiava nela completamente. E ela odiava-se um pouco mais a cada dia. O ponto de ruptura chegou em 2003. Salgueiro ordenou-lhe que organizasse um acidente. Não um acidente real. Ele não era assassino, fazia questão de frisar. Mas um acidente de carreira. Um realizador veterano, respeitado internacionalmente, estava a preparar um filme sobre corrupção na indústria cultural portuguesa. Tinha nomes, tinha datas, tinha documentos. Salgueiro queria que Marta plantasse provas falsas de assédio sexual contra o realizador. Arranjaria testemunhas falsas, fabricaria e-mails, destruiria a reputação do homem antes que o filme pudesse ser feito. Marta recusou. Pela primeira vez em 12 anos, disse não. Salgueiro ficou lívido. Ameaçou-a com tudo. Processos judiciais, ruína financeira, exposição pública de segredos que ela guardava. Marta saiu do escritório, foi para casa, abraçou os filhos e chorou durante horas. No dia seguinte, entregou a carta de demissão. Salgueiro aceitou-a com um sorriso gelado e disse apenas: vais arrepender-te. E se alguma vez falares, vou destruir-te. Durante 21 anos, Marta cumpriu o silêncio. Mudou-se para Sintra, arranjou trabalho numa biblioteca, criou os filhos longe do mundo do cinema. Mas os fantasmas nunca a abandonaram. Todas as noites, via os rostos dos realizadores que ajudara a destruir. Ouvia as vozes quebradas, via os sonhos desfeitos. E perguntava-se quantos filmes importantes, quantas obras-primas, quantas verdades essenciais tinham sido assassinadas pelas suas mãos. Agora, com Salgueiro morto há 3 anos e os filhos adultos e independentes, Marta decidiu falar. Não espera perdão. Sabe que muitos a odiarão ainda mais depois de ouvirem esta confissão. Mas há nomes que precisam ser ditos. Há crimes que precisam ser expostos. E há uma pergunta que a atormenta. Quantos outros como ela ainda estão lá fora? Ainda a trabalhar para o círculo secreto? Ainda a destruir sonhos em nome de poderes invisíveis? Ela termina a entrevista com uma revelação devastadora. Salgueiro não estava sozinho. Havia pelo menos 6 produtores com o mesmo poder, a mesma rede de influências, os mesmos métodos. E alguns deles ainda estão ativos. Ainda controlam financiamentos. Ainda decidem que filmes o público português pode ou não ver. O círculo não morreu com Salgueiro. Apenas ficou mais discreto, mais sofisticado, mais invisível. Mas quem são esses produtores? Que nomes Marta está disposta a revelar? E será que alguém terá coragem de os enfrentar, sabendo o preço que isso pode custar? Existem verdades tão explosivas que precisam de ser guardadas em cofres. Não cofres de banco, esses podem ser arrombados, mas cofres humanos. Pessoas que sabem, mas nunca falam. Que carregam segredos como quem carrega bombas relógio, esperando que a morte as desative antes que explodam. Durante 3 décadas, um grupo de apenas 5 pessoas soube de algo que poderia ter destruído não apenas carreiras, mas a própria estrutura do cinema português. Eram produtores, advogados e um funcionário do Instituto do Cinema. Reuniam-se 2 vezes por ano num local secreto. Nunca deixavam registros escritos. Nunca usavam telefones. E, acima de tudo,
Nunca, jamais, falavam com estranhos. Até que um deles decidiu quebrar o pacto. O nome dele é Rui Tavares. Tem 72 anos. Foi advogado especializado em contratos de produção cinematográfica durante 40 anos e representou algumas das maiores produtoras portuguesas. Reformou-se em 2020, pouco antes da pandemia. Vive agora numa quinta isolada no Alentejo, rodeado de oliveiras centenárias e silêncio. Quando o contactamos, a primeira reação foi de pânico. Desligou o telefone, bloqueou e-mails. Mas 3 semanas depois, ligou de volta. A voz tremia. Disse apenas: "Se vou falar, tem de ser agora. Antes que me falte coragem. Ou antes que me falte tempo." Encontramo-lo numa tarde de outono. O vento agitava as oliveiras, criando um sussurro constante que parecia vindo de fantasmas. Rui serve vinho tinto caseiro, com mãos que já não são firmes. Começa a falar devagar, escolhendo cada palavra como quem atravessa um campo minado. "Durante anos", diz ele, "fui parte de algo que envergonha tudo o que acredito sobre justiça e democracia. Chamávamos-lhe o Conselho. Não era oficial. Não tinha estatutos. Mas era mais poderoso do que qualquer instituição cultural portuguesa. Decidíamos, e uso o plural porque fui cúmplice, que filmes podiam existir e quais deviam ser apagados antes de nascerem. O Conselho formou-se em 1994, mas só em 1998, quando um realizador ousou mostrar o Portugal das periferias e da violência, a máquina de censura financeira mostrou as garras. Portugal acabara de aderir à União Europeia, fundos comunitários começavam a chegar para a cultura, e havia dinheiro, muito dinheiro, disponível para cinema. Mas com o dinheiro vieram as tentações, e com as tentações, a necessidade de controlo. 5 homens, Rui faz questão de sublinhar que eram todos homens, todos brancos, todos com mais de 50 anos, reuniram-se pela primeira vez num restaurante privado em Cascais. Dos produtores veteranos, um diretor do Instituto do Cinema, um consultor financeiro ligado ao Ministério da Cultura, e Rui, o advogado que redigia os contratos que tornavam tudo legal. A primeira reunião foi apresentada como informal. Apenas colegas a discutir o futuro do cinema português. Mas rapidamente ficou claro que havia uma agenda oculta. Um dos produtores, que Rui identifica apenas como Sr. A, colocou a questão brutalmente. Temos acesso a fundos públicos e europeus no valor de dezenas de milhões de euros. Podemos usá-los para fazer cinema de qualidade ou podemos usá-los para enriquecer. Eu proponho que façamos as duas coisas. Financiamos alguns filmes bons para manter as aparências e desviamos o resto através de projetos fantasma e orçamentos inflacionados. Rui lembra-se do choque que sentiu ao ouvir aquilo dito tão abertamente. Esperava que alguém protestasse, mas o diretor do Instituto do Cinema apenas sorriu e disse: "Desde que me garantam 10%, podem fazer o que quiserem." Foi nesse momento que Rui percebeu que estava numa sala com criminosos. Mas também percebeu que se levantasse e saísse, a sua carreira terminaria. Pior, poderia tornar-se um problema que precisava de ser resolvido. Então ficou. E durante 26 anos, foi o arquiteto legal do maior esquema de desvio de fundos culturais da história portuguesa. O sistema era engenhoso. O Conselho identificava realizadores ambiciosos, mas ingênuos, geralmente jovens, desesperados por fazer o primeiro filme. Ofereciam financiamento generoso através de produtoras controladas pelo Conselho. O realizador, extasiado, aceitava. Mas o contrato, redigido por Rui, continha cláusulas escondidas em linguagem jurídica impenetrável. Cláusulas que davam ao produtor controle total sobre o orçamento, sobre a montagem final, sobre a distribuição. O realizador filmava acreditando que estava a fazer a sua obra-prima. Mas quando chegava à sala de montagem, descobria que o produtor tinha cortado cenas essenciais, mudado o final, transformado o filme em algo irreconhecível.
Pior ainda, descobria que o orçamento fora desviado. Um filme orçamentado em 500 mil euros tinha na realidade custado 150 mil. O resto desaparecer em faturas falsas, pagamentos a empresas fantasma, comissões inexistentes. E quando o realizador protestava, Rui aparecia com o contrato e explicava friamente: assinaste aqui, aqui e aqui. Cedeste todos os direitos. Não tens recurso legal. Se tentares expor isto publicamente, processo-te por difamação e destruo-te financeiramente. A maioria dos realizadores engolia a humilhação e seguia em frente. Alguns desistiam do cinema para sempre. Mas o conselho não se limitava a roubar. Também censurava. Rui explica que certos temas eram absolutamente proibidos. Filmes sobre corrupção política, documentários sobre a guerra colonial que mostrassem crimes de guerra portugueses. Qualquer projeto que questionasse a Igreja Católica ou as elites econômicas. Quando um realizador insistia em avançar com um projeto proibido, o conselho ativava uma rede de sabotagem. Distribuidores eram pressionados a não aceitar o filme. Festivais recebiam telefonemas sugerindo que a seleção daquele filme traria consequências. Críticos de cinema eram subornados ou ameaçados para escreverem recensões devastadoras. Rui recorda-se de um caso que o atormenta particularmente. Uma realizadora chamada Sofia tinha um documentário sobre abuso sexual em instituições católicas. Tinha testemunhos de vítimas, tinha documentos da igreja admitindo encobrimentos, tinha provas irrefutáveis. O filme estava pronto para estrear, mas o conselho decidiu que não podia ser exibido. Rui foi encarregado de encontrar uma solução legal. Descobriu que Sofia usara, sem autorização explícita, 10 segundos de arquivo televisivo. Tecnicamente, uma violação de direitos de autor. Rui convenceu a estação de televisão a processar Sofia. O processo arrastou-se durante anos. Quando finalmente foi resolvido, o filme já estava datado. As vítimas tinham desistido de falar e Sofia estava financeiramente arruinada. O documentário nunca foi exibido publicamente. Mas por que Rui participou durante tanto tempo? Ele responde com honestidade brutal. Por dinheiro e por medo. O conselho pagava-lhe honorários obscenos. Num único ano, ganhou mais do que ganharia em 10 anos de advocacia normal. Comprou casas, pagou a educação dos filhos em universidades estrangeiras, viveu uma vida de luxo. E quanto ao medo, o conselho deixava claro que quem traísse o pacto não sobreviveria profissionalmente. Havia histórias sussurradas sobre um advogado anterior que ameaçara expor o esquema. Sofreu um acidente de viação conveniente. Sobreviveu, mas ficou incapacitado. Nunca mais trabalhou. Nunca mais falou. O conselho reunia-se 2 vezes por ano. Sempre em locais diferentes. Uma vez numa quinta no Douro, outra num iate ao largo de Sesimbra, outra num hotel de luxo nos Açores. Nunca havia agendas escritas. Tudo era discutido verbalmente. Decisões eram tomadas por consenso. Rui trazia os contratos já redigidos. Os outros aprovavam e tudo era executado nas semanas seguintes. Entre reuniões, comunicavam através de intermediários. Nunca deixavam rastros eletrónicos. Eram profissionais do crime invisível. Mas em 2018, algo mudou. Um dos membros do conselho, o consultor financeiro, morreu subitamente de infarte. No funeral, Rui olhou para os outros 3 sobreviventes e viu homens velhos, cansados, assombrados. Percebeu que estavam todos a aproximar-se do fim e que, quando morressem, levariam os segredos para o túmulo. Ninguém saberia quantos filmes importantes tinham sido destruídos, quantos talentos tinham sido esmagados, quanto dinheiro público fora roubado. A história do cinema português seria para sempre uma mentira. Rui começou a questionar-se. Reformou-se em 2020. Cortou contacto com os membros sobreviventes do conselho. Mudou-se para o Alentejo. Mas os fantasmas seguiram-no. Todas as noites,
Sonhava com os realizadores que ajudara a destruir. Via os rostos de Sofia, de André, de dezenas de outros. Ouvia as vozes deles a perguntar: porquê? Como pudeste? E não tinha resposta que justificasse o que fizera. Agora, aos 72 anos, com a saúde frágil e a consciência em frangalhos, Rui decidiu falar. Não espera perdão. Sabe que será odiado, mas tem documentos, cópias de contratos, registros de transferências bancárias, listas de filmes sabotados. Guardou tudo durante décadas. Talvez sempre soubesse que um dia precisaria de os usar. Está disposto a entregá-los às autoridades. Está disposto a testemunhar em tribunal. Está disposto a nomear nomes. Mas há um problema. Dos 5 membros originais do Conselho, 3 estão mortos. Rui está a falar. Resta um, o mais poderoso, o mais perigoso. O Sr. A, que propôs o esquema original. Esse homem ainda está vivo. Ainda está ativo na indústria. Ainda tem poder, dinheiro e ligações. E, segundo Rui, está desesperado para garantir que a verdade nunca venha à luz. Já tentou contactar Rui várias vezes. As mensagens são veladas, mas claras. Silêncio em troca de segurança. Exposição em troca de consequências. Rui termina a entrevista com uma revelação arrepiante. O Conselho não foi único. Havia estruturas semelhantes noutras áreas culturais. Teatro, música, literatura. Todas operavam com os mesmos métodos. Todas desviavam fundos públicos. Todas censuravam o que não convinha. E todas estavam ligadas. Uma rede invisível de poder e corrupção que controlava a cultura portuguesa há décadas. Desmantelar o Conselho do Cinema seria apenas o começo. Mas seria um começo. Ele olha para as oliveiras agitadas pelo vento e diz baixinho: tenho medo. Medo do que pode acontecer quando isto for público. Mas tenho mais medo de morrer em silêncio e deixar que esta podridão continue. Alguém tem de pagar. E se for preciso, pagarei eu também. Mas a verdade tem de ser dita. Quem é o senhor a que ainda controla o cinema português? Que filmes foram destruídos e por quê? E haverá justiça possível para crimes cometidos em nome da cultura? Nos arquivos pessoais de João Canijo, guardados numa caixa de sapatos debaixo da cama do apartamento alugado em Alfama, existe um caderno que ele nunca mostrou a ninguém. Capa preta desgastada, páginas amarelecidas pela umidade. Durante anos, entre 2004 e 2011, João escrevia ali todas as noites. Não roteiros, não ideias para filmes. Apenas a verdade nua e crua sobre o que significa ser artista num país que odeia artistas. Quando finalmente conseguimos acesso a esse caderno, através de uma fonte próxima ao realizador, o que encontramos foi devastador. Páginas e páginas de desespero, de raiva, de humilhação e de nomes. Nomes de pessoas que destruíram a carreira dele sistematicamente, metodicamente, cruelmente. A primeira entrada é de março de 2004. João acabara de terminar as filmagens de Noite Escura. O filme custara tudo o que ele tinha. Literalmente tudo. Vender o carro, pedir dinheiro emprestado a amigos, hipotecar o apartamento que herdara da mãe. Mas acreditava no projeto. Acreditava que finalmente teria reconhecimento, que finalmente o Instituto do Cinema e do Audiovisual aprovaria os subsídios que pedira, que finalmente poderia viver do cinema sem passar fome. A entrada diz assim: hoje recebi a carta do ICA. Projeto recusado. Sem justificação técnica. Apenas uma frase. Não se enquadra nas prioridades estratégicas do Instituto. Que prioridades? Que estratégia? Fiz cinema durante 20 anos. Ganhei prémios internacionais, mas para eles não existo. Ou pior,
Existe apenas como exemplo do que não deve ser financiado. João descreve como, nos dias seguintes, tentou perceber o que correra mal. Telefonou para o ICA, pediu reuniões, exigiu explicações. Nada. Apenas respostas burocráticas, frias, vazias. Então começou a investigar por conta própria. Falou com outros realizadores que também tinham sido recusados. Descobriu um padrão. Todos eles faziam cinema autoral, difícil, incômodo. Todos eles tinham temas que incomodavam: violência doméstica, pobreza extrema, falência moral da classe média portuguesa. E todos eles tinham algo em comum. Nenhum trabalhava com Paulo Branco. Paulo Branco. O nome aparece no caderno de João 17 vezes, só nas primeiras 20 páginas. Produtor poderoso, bem relacionado, com ligações a festivais internacionais e a fundos europeus. Mas também, segundo João, um homem que controlava o cinema português como se fosse propriedade privada. João escreve: o Branco não é apenas um produtor, é um porteiro. Decide quem entra e quem fica de fora. Se trabalhas com ele, tens acesso a tudo: financiamentos, festivais, distribuição, crítica favorável. Se não trabalhas com ele, és invisível. Ou pior, és ativamente destruído. João recorda-se de um encontro que teve com Paulo Branco em 2005. Foi convocado ao escritório do produtor na Avenida da Liberdade. Branco estava sentado atrás de uma secretária enorme, rodeado de cartazes de filmes que produzira. Não ofereceu café, não cumprimentou. Apenas disse: João, tens talento. Mas talento não chega. Precisas de proteção. Precisas de alguém que abra portas. Eu posso ser essa pessoa. Mas em troca, tens de fazer concessões. Tens de aceitar que há temas que não podes tocar. Há pessoas que não podes criticar. Há um certo tipo de cinema que Portugal precisa mostrar ao mundo. E não é o teu. João perguntou que tipo de cinema era esse. Branco sorriu. Disse: cinema que vende. Cinema que ganha prémios em Cannes, mas não envergonha o país. Cinema bonito, elegante, seguro. Não cinema sujo, violento, desesperado como o teu. João levantou-se e saiu sem dizer palavra. Sabia que acabara de assinar a própria sentença de morte profissional. E estava certo. Nos meses seguintes, João viu todas as portas fecharem-se. Candidaturas a subsídios recusadas. Convites para festivais cancelados. Produtores que tinham prometido apoio desapareceram. Até amigos começaram a evitá-lo. João escreve no caderno: é como se eu tivesse uma doença contagiosa. As pessoas têm medo de serem vistas comigo. Têm medo de que a maldição que me atingiu os atinja também. E talvez tenham razão. Talvez eu seja radioativo. Talvez o Branco tenha espalhado a palavra: quem trabalhar com o canijo, paga. Mas João não desistiu. Decidiu fazer sangue do meu sangue, mesmo sem apoio oficial. Vendeu tudo o que tinha. Convenceu atores a trabalharem de graça. Filmou em locações emprestadas, com equipamento alugado a crédito. O filme ficou pronto em 2006. João candidatou-se novamente a subsídios do ICA, desta vez para pós-produção e distribuição. A resposta veio 3 meses depois. Recusado. Sem justificação. João escreve: eles nem sequer viram o filme. Sei disso porque a carta de recusa chegou 2 semanas depois de eu ter enviado a candidatura. Não houve tempo para análise. A decisão já estava tomada antes. Alguém no ICA tem ordens para me bloquear. E esse alguém responde ao Branco. João começou a viver no limite da sobrevivência. Sem dinheiro para renda, mudou-se para o sofá de um amigo em Alfama. Comia 1 vez por dia, muitas vezes apenas pão e queijo. Deixou de sair de casa porque não tinha dinheiro para transportes. Passou meses assim, isolado, deprimido, à beira do colapso. O caderno dessa época é doloroso de ler.
Entradas curtas, desesperadas. Hoje não comi. Hoje pensei em desistir. Hoje olhei para o Tejo e pensei como seria fácil. Mas sempre, no fim de cada entrada, uma frase repetida como mantra. Mas o filme existe. Eles não podem apagar o filme. Em 2007, João teve um pequeno alívio. Sangue do Meu Sangue foi selecionado para um festival na Alemanha. Não era Berlim, não era Cannes, mas era algo. João não tinha dinheiro para a viagem. Lançou um apelo desesperado a amigos. Conseguiu juntar o suficiente para um bilhete de autocarro e 3 noites num hostel. Chegou ao festival exausto, mal alimentado, com a roupa amarrotada. Mas o filme passou. E a reação foi extraordinária. Aplausos de pé. Críticos alemães fascinados pela crueza, pela honestidade brutal. João ganhou o prémio de melhor realização. Pela primeira vez em anos, chorou de felicidade. Mas quando voltou a Portugal, a realidade bateu de novo. Nenhum distribuidor quis o filme. Nenhum cinema aceitou exibi-lo. João escreve: ganhei um prémio internacional. Devia ser notícia. Devia abrir portas. Mas em Portugal, silêncio total. Como se o prémio não existisse. Como se eu não existisse. Percebi então que não é incompetência. Não é acaso. É deliberado. Há uma máquina a funcionar para me apagar. E essa máquina tem nome e cara. João começou a investigar mais profundamente. Descobriu que Paulo Branco não trabalhava sozinho. Havia um círculo de produtores veteranos que se reuniam regularmente no restaurante Gambrinos, em Lisboa. Chamavam a si próprios, ironicamente, o Círculo Secreto. Não era realmente secreto. Toda a gente na indústria sabia da existência deles, mas ninguém falava abertamente. Porque esses homens controlavam tudo. Controlavam o acesso a fundos europeus, controlavam as relações com o ICA, controlavam quem era convidado para festivais internacionais e controlavam, através de influência subtil mas eficaz, quem recebia críticas positivas e quem era ignorado. João conseguiu uma lista de nomes. Não a escreve completa no caderno. Talvez por medo, talvez por cautela. Mas menciona iniciais. PB, obviamente Paulo Branco, mas também AC, JM, RS. Homens que tinham começado as carreiras durante os últimos anos do Estado Novo, que sobreviveram à Revolução mudando de lado, que construíram impérios discretos, mas sólidos. Homens que viam o cinema não como arte, mas como negócio. E que tratavam realizadores como João, artistas teimosos, incômodos, não comerciais, como ameaças a serem neutralizadas. Mas o caderno revela algo ainda mais perturbador. João descreve como o Círculo Secreto não se limitava a controlar financiamentos. Controlava também as próprias equipas de filmagem. Havia um pacto tácito entre técnicos veteranos: não trabalhar com realizadores na lista negra. João escreve: tentei contratar um diretor de fotografia para o próximo projeto. Ele aceitou inicialmente, mas 3 dias depois telefonou a cancelar. Disse que tinha outro compromisso. Mentira. Eu sei que ele recebeu um telefonema. Alguém disse-lhe: se trabalhares com o Canijo, nunca mais trabalhas com ninguém. E ele escolheu a carreira. Não o culpo, mas dói. O isolamento de João tornou-se quase total. Mesmo atores com quem trabalhara antes começaram a recusar projetos. Não por falta de talento ou de vontade, mas por medo. João recorda-se de uma conversa dolorosa com Rita Blanco, a atriz brilhante que protagonizara vários dos seus filmes. Ela disse-lhe, com lágrimas nos olhos: João, eu quero trabalhar contigo, mas tenho contas para pagar. Tenho uma filha. Se eu fizer mais um filme contigo, vou ser posta de lado. Já me avisaram. Disseram que estou a associar-me demasiado a projetos problemáticos, que preciso de fazer escolhas mais inteligentes. João percebeu. Não insistiu, mas escreve no caderno: perdi a Rita.
Não por falta de amor ao cinema, mas porque o sistema a obrigou a escolher entre arte e sobrevivência. E ninguém pode culpá-la por escolher sobrevivência. Durante anos, João viveu assim, fazendo filmes sem dinheiro, sem apoio, sem esperança de distribuição. Trabalhando com atores desconhecidos ou amadores, filmando em locações precárias, editando em computadores emprestados. Mas continuava, porque desistir seria dar-lhes a vitória, seria admitir que tinham razão, que o cinema dele não merecia existir. E João recusava-se a admitir isso. Em 2011, João atingiu o fundo. Não tinha dinheiro, não tinha casa própria, não tinha projetos. Passou semanas sem sair do sofá onde dormia, sem comer, sem falar com ninguém. Apenas olhando para o teto e perguntando-se se valia a pena continuar. O caderno dessa época tem páginas em branco. Dias inteiros sem uma única palavra escrita. Apenas silêncio, vazio, desespero. Mas então, algo mudou. João não escreve exatamente o que. Talvez tenha sido raiva. Talvez tenha sido teimosia. Talvez tenha sido simplesmente a recusa em dar ao círculo secreto a satisfação de o ver destruído. Ele levantou-se. Começou a escrever de novo. Começou a planear um novo filme. Um filme que seria a sua vingança. Não vingança violenta, mas vingança artística. Um filme tão brutal, tão honesto, tão impossível de ignorar, que o mundo teria de prestar atenção, mesmo que Portugal continuasse a virar as costas. Esse filme viria a ser Mal Viver. Mas o caminho até lá seria longo, doloroso, cheio de traições e humilhações. E no centro de tudo, sempre, o fantasma de Paulo Branco e do Círculo Secreto. Homens que nunca sujaram as mãos diretamente, que nunca assinaram ordens de censura, mas que, através de telefonemas discretos, de reuniões em restaurantes caros, de favores trocados em corredores de poder, controlavam o destino de dezenas de artistas. E que continuam, até hoje, a controlar. João termina esta secção do caderno com uma pergunta que fica suspensa no ar como fumo tóxico. Quantos talentos foram destruídos assim? Quantos filmes importantes nunca foram feitos? Quantas histórias necessárias nunca foram contadas? E quando, finalmente, Portugal terá coragem de enfrentar os fantasmas que controlam a sua cultura? Há objetos que guardam memórias mais fielmente do que pessoas. Uma cassete de vídeo nunca apagada. Um disco rígido que sobreviveu a uma tentativa de destruição. Um envelope esquecido numa gaveta. Em 2021, durante a limpeza de um armazém abandonado nos arredores de Lisboa, um funcionário encontrou uma caixa de arquivo. Dentro, documentos de uma produtora falida. Contratos, recibos, correspondência. E no fundo, um envelope grosso, selado, com uma etiqueta manuscrita. Só abrir em caso de morte. O envelope pertencia a um técnico de som chamado Carlos Rodrigues. Morreu em 2019, aos 68 anos, de enfarte. Trabalhou no cinema português durante 40 anos. Gravou som para dezenas de filmes, incluindo 3 de João Canijo. Era respeitado, discreto, profissional. Mas o envelope revela outra face. Uma face que Carlos escondeu durante toda a vida. E só teve coragem de expor depois de saber que a morte estava próxima. O funcionário que encontrou o envelope entregou-o à viúva de Carlos. Ela leu o conteúdo e ficou em choque. Dentro, uma carta de 6 páginas manuscritas e anexos. Cópias de e-mails, transcrições de conversas telefónicas, fotografias de reuniões secretas. A viúva, Marta Rodrigues, decidiu que o mundo precisava de saber. Não por vingança. Carlos já não está aqui para ser julgado. Mas por justiça para todos aqueles que ele viu serem destruídos. Encontramos Marta numa casa modesta em Odivelas. Tem 65 anos, cabelo grisalho, mãos trêmulas. Segura o envelope como se fosse uma granada.
Diz com voz quebrada. Vivi 43 anos com este homem. Achava que o conhecia. Achava que partilhávamos os mesmos valores. Mas esta carta mostra-me que ele guardou segredos terríveis. Segredos que o atormentaram até ao fim. Marta abre o envelope. A carta de Carlos começa assim. Marta, se estás a ler isto, é porque finalmente morri. Durante décadas, fui cúmplice de algo que me envergonha profundamente. Não tive coragem de falar enquanto estava vivo. Tinha medo. Medo de perder o trabalho. Medo de ser posto de lado. Medo de que me fizessem o mesmo que fizeram a tantos outros. Mas agora, finalmente, posso contar a verdade. Para que saibas quem eu realmente fui. E para que talvez, um dia, alguém tenha coragem de mudar o sistema que me transformou em covarde. Carlos descreve como, em 1997, foi recrutado para o que chamavam o Pacto de Silêncio. Não era uma organização formal. Não tinha estatutos nem reuniões oficiais. Era apenas um acordo tácito entre técnicos veteranos, diretores de fotografia, montadores, técnicos de som, diretores de arte. O acordo era simples. Certos realizadores não deviam receber apoio. Certos projetos não deviam avançar. E quem quebrasse o pacto, pagava. Carlos explica que o pacto era controlado pelo Círculo Secreto de Produtores. Paulo Branco era o nome mais mencionado, mas havia outros. Esses produtores tinham poder para dar ou tirar trabalho. E usavam esse poder como arma. Carlos escreve: Recebi um telefonema em novembro de 1997. Uma voz que não me identificou. Disse apenas: o Canijo vai tentar contratar-te para o próximo filme dele. Não aceites. Se aceitares, nunca mais trabalhas com nenhum de nós. E nós somos a indústria. Tu escolhes. Carlos tinha família. Tinha contas para pagar. Tinha medo. Então, obedeceu. Quando João Canijo o contactou, inventou uma desculpa. Disse que tinha outro compromisso. João acreditou. Mas Carlos sabia a verdade. E essa verdade corroeu-o durante anos. Ele escreve: Vi João anos depois num festival. Estava magro, pálido, com roupa velha. Parecia um fantasma. Cumprimentou-me educadamente. Perguntou como estava. Eu menti. Disse que estava bem, mas por dentro estava a morrer de vergonha. Porque eu tinha trabalho. Eu tinha dinheiro. Eu tinha segurança. E ele não tinha nada. Porque eu escolhi obedecer em vez de lutar. Mas a carta revela algo ainda mais sinistro. Carlos descreve como o Pacto de Silêncio não se limitava a bloquear realizadores. Também sabotava filmes que conseguiam ser feitos. Carlos recorda-se de um projeto em 2003. Um realizador independente, fora do círculo de Paulo Branco, conseguira financiamento privado para um documentário sobre corrupção na indústria da construção. O filme estava quase terminado. Faltava apenas a pós-produção de som. O realizador contratou um técnico que, sem saber, fazia parte do pacto. Esse técnico recebeu instruções: atrasar o trabalho, criar problemas técnicos, inflacionar custos. O realizador ficou sem dinheiro. O filme nunca foi terminado. Carlos escreve: Eu soube disso. Eu vi acontecer. E não disse nada. Porque tinha medo de ser o próximo. Carlos também revela como o pacto manipulava prémios e festivais. Descreve uma conversa que ouviu em 2008 nos bastidores de um festival nacional. Dois produtores do Círculo Secreto discutiam abertamente quem devia ganhar o prémio de melhor filme. A decisão não teve nada a ver com qualidade artística. Foi puramente política. Um deles tinha produzido um filme medíocre, mas precisava de prémios para justificar o financiamento público que recebera. O outro tinha um amigo no júri. Fizeram um acordo. O filme medíocre ganhou. O realizador genuinamente talentoso, que devia ter ganho,
ficou em terceiro lugar. Carlos escreve: Nessa noite, eles brindaram ao sucesso. Riram-se do júri, do público, dos realizadores honestos. E eu estava lá. Eu vi. Eu ouvi. E não fiz nada. Mas o envelope contém mais do que confissões. Contém provas. Carlos guardou e-mails. Guardou transcrições de conversas telefónicas que gravou secretamente. Guardou fotografias de reuniões do círculo secreto no restaurante Gambrinos. Marta mostra-nos alguns desses documentos. Um e-mail de 2010, enviado por Paulo Branco a um diretor de fotografia veterano. O assunto é claro: Canijo. O texto diz apenas: ele vai tentar contratar-te. Recusa. Não precisas de justificar. Apenas recusa. Outro e-mail, de 2012, enviado por um produtor cujas iniciais são AC. O destinatário é um programador de um festival internacional. O texto diz: temos um filme excelente para a vossa seleção, mas por favor, evitem o Canijo. Ele não representa bem Portugal. Marta está a chorar. Diz entre soluços: o Carlos guardou isto durante anos. Guardou como prova, mas nunca teve coragem de usar. Tinha medo. E eu percebo. Porque esses homens são poderosos. Ainda são. Ainda controlam. Ainda decidem quem trabalha e quem não trabalha. Mas agora, finalmente, as provas existem. E alguém tem de fazer algo com elas. Ela revela que já contactou advogados. Está a preparar-se para tornar o envelope público. Sabe que haverá consequências. Processos judiciais, ameaças. Talvez pior. Mas não se importa. Carlos deixou-lhe uma última mensagem, escrita na última página da carta. Diz assim: Marta, se estás a ler isto, perdoa-me. Perdoa-me por ter sido covarde durante tanto tempo. Perdoa-me por ter traído a arte que dizia amar, mas não perdoes os outros. Não deixes que enterrem esta verdade comigo. Luta. Pelo cinema que podíamos ter tido. Pelos artistas que mereciam ter voz. Por um Portugal que finalmente seja livre de fantasmas. Marta olha pela janela. Lá fora, Odivelas está cinzenta sob o céu nublado. Ela diz baixinho: vou lutar. Pelo Carlos que podia ter sido. Pelo João e por todos os outros que nunca tiveram hipótese. E por todos nós, que merecemos arte verdadeira, não propaganda disfarçada de cultura. Mas quem são os homens do círculo secreto que ainda estão vivos? Que poder têm para continuar impunes depois de tantas revelações? E haverá coragem suficiente em Portugal para enfrentar décadas de corrupção cultural e exigir justiça? Há traições que não precisam de palavras. Basta um olhar desviado, um silêncio prolongado demais, uma mão que se retira quando devia apertar. João Canijo conheceu todas essas traições, mas nenhuma doeu tanto como a que veio da pessoa em quem mais confiava. A pessoa que dormia ao seu lado. A pessoa que jurava amor eterno, enquanto, secretamente, gravava cada conversa privada num pequeno dispositivo escondido na gaveta da mesinha de cabeceira. O nome dela era Helena Soares. Conheceram-se em 2007, num café em Alfama. Ela era jornalista cultural freelancer. Ele estava destroçado depois de mais uma recusa de financiamento. Helena aproximou-se. Disse que admirava o trabalho dele. Ofereceu-se para escrever um artigo. João, carente de atenção e reconhecimento, aceitou. A entrevista durou 3 horas. Falaram de cinema, de arte, de Portugal. Quando se despediram, Helena deixou o número de telefone. Disse: se precisares de falar, liga. João ligou. Primeiro uma vez por semana. Depois todos os dias. Helena ouvia. Consolava. Dizia que ele tinha razão, que o sistema era corrupto, que um dia a verdade viria à tona. 6 meses depois, estavam a viver juntos. João sentia-se finalmente menos sozinho. Finalmente tinha alguém que acreditava nele,
Alguém que não o julgava por ser pobre, por ser teimoso, por fazer filmes que ninguém queria ver. Mas Helena guardava um segredo. Trabalhava para Paulo Branco. Não oficialmente. Nunca houve contrato assinado. Nunca houve pagamentos registados. Mas havia um acordo. Helena aproximava-se de realizadores problemáticos, ganhava a confiança deles, recolhia informações. Depois reportava tudo a Branco. Quais eram os próximos projetos? Quem estava a financiar? Que estratégias estavam a usar para contornar os bloqueios? E Branco usava essas informações para fechar as últimas portas que ainda estavam abertas. João não suspeitava de nada. Confiava cegamente. Contava a Helena tudo. Os planos para o próximo filme. As conversas com potenciais investidores estrangeiros. As frustrações, os medos, os momentos de desespero em que pensava em desistir. Helena anotava tudo mentalmente. À noite, quando João dormia, escrevia relatórios detalhados num portátil que escondia no armário. Enviava os e-mails sempre da mesma forma. De um café público, usando uma conta anônima, apagando tudo depois. Durante 4 anos, Helena foi os olhos e ouvidos de Paulo Branco dentro da vida de João Canijo. E João não fazia ideia. Até que em 2011, tudo desmoronou. João estava a preparar um novo projeto. Tinha conseguido, milagrosamente, interessar um produtor francês. O francês estava disposto a investir 100 mil euros, dinheiro suficiente para fazer o filme sem depender de fundos portugueses. João estava eufórico. Finalmente ia conseguir. Finalmente ia provar que podia fazer cinema sem a bênção do círculo secreto. Mas 3 dias antes da assinatura do contrato, o produtor francês cancelou tudo. Telefonou a João e disse, constrangido: "Recebi informações preocupantes sobre ti. Dizem que és difícil de trabalhar, que tens problemas com álcool, que já destruíste projetos anteriores por instabilidade emocional. Não posso arriscar. Desculpa." João ficou em choque. Nada daquilo era verdade. Quem espalhara essas mentiras? Quem tinha interesse em destruí-lo? Começou a investigar. Telefonou ao produtor francês e insistiu em saber quem fornecera as informações. O francês, depois de muita pressão, revelou. Foi uma jornalista portuguesa. Disse que te conhecia bem, que tinha trabalhado contigo, que estava preocupada com a minha segurança financeira. João sentiu o estômago revirar. Pediu o nome. O francês hesitou. Depois disse: Helena Soares. João desligou o telefone. Ficou sentado no sofá durante horas, incapaz de processar. Helena. A mulher que dizia amá-lo. A mulher que o consolava quando chorava. A mulher que partilhava a cama com ele todas as noites. Tinha-o traído. Tinha mentido ao produtor francês. Tinha destruído a última esperança dele. Por quê? Por dinheiro? Por lealdade a Paulo Branco? Ou simplesmente porque podia? Quando Helena chegou a casa nessa noite, João estava à espera. Não gritou, não acusou. Apenas perguntou, com voz calma: por que fizeste isto? Helena ficou pálida. Tentou negar, mas João repetiu o que o produtor francês dissera. Helena percebeu que estava encurralada. Sentou-se, pôs as mãos no rosto e começou a chorar. Disse entre soluços: precisava de dinheiro. O Branco pagava-me. Não muito, mas era suficiente para sobreviver. E ele disse que era pelo bem do cinema português, que tu eras destrutivo, que os teus filmes envergonhavam o país. João sentiu náusea. Perguntou: durante quanto tempo? Helena respondeu baixinho: desde o início. Desde o dia em que nos conhecemos. Tudo foi planeado. Ele pediu-me para me aproximar de ti, para ganhar a tua confiança, para descobrir os teus planos. João levantou-se. Disse apenas: sai, agora. Helena tentou argumentar, tentou pedir perdão, tentou explicar, mas João abriu a porta e repetiu: sai, nunca mais quero ver-te.
Helena saiu. João fechou a porta, encostou-se a ela e desmoronou. Chorou durante horas. Não apenas pela traição, mas pela humilhação. Pela estupidez de ter confiado. Pela dor de perceber que os últimos 4 anos da sua vida tinham sido uma mentira. Que a única pessoa que parecia estar do seu lado estava, na verdade, a trabalhar para destruí-lo. Nos dias seguintes, João descobriu mais. Encontrou o portátil escondido de Helena. Encontrou os e-mails. Encontrou relatórios detalhados sobre cada conversa que tinham tido. Encontrou transcrições de telefonemas que ela gravara secretamente. Encontrou fotografias que tirara dos cadernos dele, dos roteiros, dos contactos. Tudo enviado a Paulo Branco. Tudo usado para fechar portas, para espalhar rumores, para garantir que João Canijo nunca conseguisse levantar-se. Mas o pior estava ainda por vir. João encontrou um e-mail de Helena a Branco, datado de 2009. O assunto era Canijo estado mental. O texto dizia: ele está cada vez mais frágil. Fala em desistir quase todas as noites. Acho que mais alguns meses de pressão e ele colapsa completamente. Talvez seja a altura de intensificar. Sugestões? A resposta de Branco era fria. Continua. Quando ele desistir, avisa-me. Quero ter a certeza de que nunca mais volta. João leu aquilo e sentiu algo quebrar-se dentro dele. Não era apenas a carreira que queriam destruir. Era a própria vontade de viver. Queriam empurrá-lo até ao limite. Queriam vê-lo desistir. Queriam apagá-lo completamente. E quase tinham conseguido. Se não fosse a raiva, raiva pura, visceral, incontrolável, talvez tivessem conseguido. Mas a raiva salvou-o. João decidiu que não ia desistir. Ia fazer o filme. Ia fazê-lo sem dinheiro, sem apoio, sem nada. Ia fazê-lo apenas para provar que eles não tinham vencido. Que ele ainda existia. Que ainda tinha voz. E que essa voz ia gritar tão alto que o mundo inteiro ia ouvir, mesmo que Portugal continuasse surdo. Mas a traição de Helena deixou marcas profundas. João nunca mais confiou em ninguém completamente. Nunca mais partilhou planos antes de estarem concretizados. Nunca mais deixou ninguém aproximar-se demasiado. Tornou-se solitário, desconfiado, fechado. E embora continuasse a fazer filmes, uma parte dele morrera naquele dia em que descobriu que a mulher que amava era, na verdade, uma espia ao serviço dos seus inimigos. Helena desapareceu da vida pública depois disso. Deixou de escrever sobre cinema. Mudou-se para o Porto. Nunca mais falou publicamente sobre João Canijo. Mas há quem diga que ainda trabalha para o círculo secreto. Que ainda recolhe informações. Que ainda destrói carreiras, discretamente, metodicamente, cruelmente. E que dorme bem à noite, porque afinal é apenas trabalho. Apenas negócio. Apenas a forma como as coisas funcionam. Mas será que Helena foi a única? Quantas outras pessoas próximas de realizadores independentes eram na verdade informadores? Quantas traições semelhantes aconteceram sem que ninguém descobrisse? E quantos artistas foram destruídos não por falta de talento, mas por confiarem nas pessoas erradas? Há encontros que mudam tudo. Não porque sejam longos ou dramáticos, mas porque acontecem no momento exato em que a vítima está mais vulnerável. João Canijo estava nesse ponto em 2011. Acabara de descobrir a traição de Helena. Estava sozinho, sem dinheiro, sem esperança. Passava os dias trancado no pequeno apartamento alugado em Alfama, sem coragem para sair, sem vontade de continuar. Foi nesse estado que recebeu uma visita inesperada. Bateram à porta numa tarde cinzenta de fevereiro. João hesitou. Não esperava ninguém. Não tinha amigos que o visitassem. Mas a pessoa do outro lado insistiu. Bateu novamente, mais forte. João abriu a porta. Do outro lado estava um homem que nunca vira antes.
fato escuro, gravata, pasta de couro. Aparência de advogado ou banqueiro. Sorriu e disse: Senhor Canijo, podemos falar? João perguntou quem era. O homem não respondeu diretamente. Disse apenas: represento pessoas que admiram o seu trabalho. Pessoas que acreditam que merece uma oportunidade. Posso entrar? João, desconfiado mas curioso, deixou-o entrar. O homem sentou-se no sofá gasto. Abriu a pasta. Tirou uma folha de papel. Disse: tenho uma proposta para si. A proposta era simples. Um contrato de produção para o próximo filme de João. Orçamento generoso, 200 mil euros. Liberdade criativa total. Sem interferências. Sem censura. Apenas uma condição. O filme teria de ser produzido através de uma empresa específica, controlada por investidores que preferiam permanecer anônimos. João perguntou por que o anonimato. O homem sorriu. Disse: são pessoas discretas. Não gostam de publicidade, mas gostam de arte e acreditam em si. João devia ter desconfiado. Devia ter perguntado mais. Devia ter pedido tempo para pensar. Mas estava desesperado. Estava cansado de lutar. E a oferta parecia um milagre. 200 mil euros. Liberdade criativa. Finalmente podia fazer o filme que queria sem depender do círculo secreto. Sem depender de Paulo Branco. Sem depender de ninguém que o odiasse. Assinou o contrato nesse mesmo dia. O homem guardou a folha na pasta, apertou a mão de João e saiu. Disse apenas: entraremos em contato em breve com os detalhes. João ficou sozinho no apartamento, segurando a cópia do contrato, sentindo pela primeira vez em anos algo parecido com esperança. Mas a esperança durou pouco. 3 semanas depois, João recebeu um telefonema. Uma voz que não reconheceu disse que precisavam de discutir alguns detalhes do contrato. Podia vir ao escritório no dia seguinte? João perguntou onde era o escritório. A voz deu uma morada. Um prédio antigo na Baixa, sem placa, sem identificação. João sentiu um arrepio. Mas foi. O escritório era pequeno, escuro, cheirava a mofo. Havia apenas uma secretária, 2 cadeiras e um homem sentado de costas para a janela, de forma que João não conseguia ver-lhe o rosto claramente. O homem apontou para a cadeira. João sentou-se. O homem abriu uma pasta, a mesma pasta que o primeiro homem trouxera. Tirou o contrato. Disse: leu as cláusulas com atenção? João admitiu que não. Tinha lido por alto, focado apenas no orçamento e na liberdade criativa. O homem sorriu. Disse: então deixe-me explicar. A cláusula 7 roubava-lhe os direitos do filme. A cláusula 9 arrancava-lhe o controle da montagem. A cláusula 12 fechava-lhe as portas dos tribunais. João sentiu o estômago apertar. Perguntou: o que significa isto? O homem explicou friamente. Significa que vai fazer o filme, mas nós decidimos como ele fica. Nós decidimos o que é cortado. Nós decidimos se é exibido ou não. E se não gostar, não pode fazer nada. Assinou o contrato. É legalmente vinculativo. João levantou-se, furioso. Disse: isto é uma fraude. Vou anular o contrato. O homem riu-se. Disse: pode tentar, mas vai perder. Temos os melhores advogados de Portugal. E tem a certeza de que quer passar os próximos 5 anos em tribunais sem dinheiro para pagar honorários? João percebeu a armadilha. Tinham-no apanhado. Tinham-no enganado quando estava mais vulnerável. E agora estava preso. Se fizesse o filme, eles controlavam tudo. Se não fizesse, estava em incumprimento contratual e podia ser processado. Não havia saída. O homem viu o desespero no rosto de João. Disse, quase com pena: devia ter lido o contrato, Sr. Canijo. Devia ter desconfiado. Mas percebo, estava desesperado. E pessoas desesperadas cometem erros.
João saiu do escritório a tremer. Caminhou pelas ruas da Baixa sem destino, sem pensar, apenas sentindo a humilhação queimar por dentro. Tinham-no enganado. Tinham-no apanhado na armadilha mais velha do mundo. A promessa de salvação quando tudo parecia perdido. E ele caíra como um idiota. Nos dias seguintes, João tentou encontrar uma saída legal. Consultou advogados. Mas todos disseram o mesmo. O contrato era sólido. Tinha assinado. Estava preso. A única opção era cumprir ou pagar uma indemnização que não tinha como pagar. João sentiu-se encurralado. Sentiu-se derrotado. Sentiu que finalmente tinham conseguido. Tinham-no destruído completamente. Mas então descobriu algo que mudou tudo. Investigou a empresa que o contratara. Descobriu que era uma subsidiária de uma holding. E essa holding era controlada por um grupo de investidores. E no topo desse grupo estava um nome familiar: Paulo Branco. Tudo parecia fazer sentido. A visita inesperada, o contrato generoso, a armadilha legal. Seria tudo orquestrado por Branco? João acreditava que sim. João sentiu raiva, mas também sentiu algo mais: determinação. Percebeu que Branco e o círculo secreto tinham cometido um erro. Tinham-no subestimado. Achavam que ele ia desistir. Achavam que ia colapsar. Mas não conheciam a teimosia que o mantinha vivo. A recusa absoluta em dar-lhes a vitória. João decidiu fazer o filme, mas ia fazê-lo à sua maneira. Ia filmar exatamente o que queria. Ia mostrar a podridão, a violência, a miséria que Portugal escondia. E quando a produtora tentasse cortar, ia lutar. Ia tornar público o que tinham feito. Ia expor o contrato fraudulento. Ia arrastar Paulo Branco para a lama, mesmo que isso significasse destruir-se também. Começou a filmar em 2013. Usou o dinheiro da produtora, mas filmou em segredo. Não mostrou deles. Não partilhou planos. Guardou tudo trancado. E quando finalmente entregou a primeira montagem, a produtora ficou em choque. O filme era brutal. Mostrava Portugal como nunca fora mostrado: sujo, violento, desesperado. Mostrava personagens sem redenção, sem esperança, sem futuro. Era exatamente o tipo de cinema que o círculo secreto odiava. A produtora exigiu cortes. João recusou. Ameaçaram processá-lo. João ameaçou tornar público o contrato fraudulento. Ficaram num impasse. Durante meses, negociaram, gritaram, ameaçaram-se mutuamente. Até que finalmente a produtora cedeu parcialmente. Permitiram que o filme fosse exibido, mas apenas em festivais pequenos, sem distribuição comercial em Portugal. João aceitou. Não era o que queria, mas era melhor do que nada. O filme estreou num festival na Romênia em 2014. A reação foi extraordinária. Críticos internacionais chamaram-lhe obra-prima. Compararam João a Haneke, a Bresson. Ganhou 3 prémios. Mas em Portugal, silêncio total. Nenhum jornal cobriu. Nenhum cinema quis exibir. Era como se o filme não existisse. João percebeu então a verdade final. Não importava o quão bom fosse o filme. Não importava quantos prémios ganhasse. Em Portugal, enquanto o círculo secreto controlasse a distribuição, a crítica, os financiamentos, ele seria sempre invisível. Seria sempre o realizador que existia apenas fora de Portugal. O profeta sem honra na própria terra. Mas a luta deixara marcas. João estava exausto. Financeiramente arruinado. Emocionalmente destruído. E sozinho. Completamente sozinho. Porque todos os que podiam tê-lo apoiado tinham sido afastados, ameaçados ou comprados. Restava apenas ele. E a pergunta que o atormentava todas as noites: vale a pena continuar? Vale a pena lutar contra um sistema que nunca vai mudar? Ou é a altura de finalmente desistir e deixar que os fantasmas vençam? Há documentos que não deviam existir. Papéis que, se vissem a luz do dia, destruiriam reputações, acabariam carreiras, enviariam pessoas para a prisão.
Durante décadas, esses documentos estiveram escondidos num cofre num escritório de advogados em Lisboa. Passaram-se anos. João continuou a fazer filmes, mas sempre à margem, sempre invisível em Portugal. Até que, em 2019, algo mudou. Um advogado que guardava segredos do cinema português morreu. O cofre foi aberto pelos herdeiros. E o que encontraram lá dentro mudou tudo. Os documentos pertenciam a uma produtora que falira em 2005, mas não era uma produtora qualquer. Era a empresa que Paulo Branco usava para canalizar fundos europeus destinados ao cinema português. E os documentos pareciam provar que durante mais de uma década, milhões de euros tinham sido desviados. Filmes que nunca foram feitos, orçamentos inflacionados, facturas falsas, pagamentos a empresas fantasma registadas em paraísos fiscais. Um dos herdeiros, uma mulher chamada Inês, era jornalista de investigação. Tinha crescido a ouvir histórias sobre a corrupção no cinema português. O pai dela fora técnico de som, despedido nos anos 90, por recusar participar num esquema de faturas falsas. Quando viu os documentos, percebeu imediatamente o que tinha nas mãos. Não era apenas corrupção financeira. Era a prova de que o cinema português fora controlado e manipulado durante décadas por um grupo pequeno de homens que usavam dinheiro público para enriquecer enquanto destruíam artistas que não se submetiam. Inês começou a investigar. E quanto mais cavava, mais podre ficava o buraco. 20 milhões de euros. Desaparecidos. Filmes fantasma que nunca existiram. Facturas falsas assinadas por funcionários do Estado. E no centro de tudo, sempre os mesmos nomes. Sempre o mesmo círculo. Sempre protegidos. Mas o mais chocante era a lista de nomes. Não apenas Paulo Branco. Havia pelo menos 8 produtores envolvidos. Havia funcionários do Instituto do Cinema que aprovavam financiamentos fraudulentos em troca de comissões. Havia políticos que protegiam o esquema em troca de doações para campanhas eleitorais. Era uma rede vasta, sofisticada, que operava há décadas com total impunidade. Inês publicou a investigação em 2021. A reação foi explosiva. Processos judiciais foram abertos. Inquéritos parlamentares foram lançados. Mas rapidamente, as portas começaram a fechar-se. Testemunhas recuaram. Documentos desapareceram misteriosamente de arquivos oficiais. Advogados poderosos entraram em cena, ameaçando processar Inês por difamação. E a comunicação social, que inicialmente cobriu o escândalo, começou a silenciar. Inês percebeu que estava a lutar contra algo maior do que imaginara. O círculo secreto não era apenas um grupo de produtores corruptos. Era parte de uma rede de poder que incluía políticos, juízes, empresários. Uma rede que protegia os seus membros a qualquer custo. E que não hesitaria em destruir quem ameaçasse expô-los. Começou a receber ameaças. Telefonemas anônimos no meio da noite. E-mails com fotografias dela e da família. Um dia, encontrou o carro vandalizado. Outro dia, a porta do apartamento arrombada, embora nada tivesse sido roubado. Apenas uma mensagem clara de que podiam chegar até ela quando quisessem. Inês teve medo. Pensou em desistir. Mas então, recebeu uma mensagem de João Canijo. Ele tinha lido a investigação. Tinha chorado ao ler. Porque finalmente, depois de décadas, alguém provara o que ele sempre soubera. Que não era paranoia, não era vitimização, não era falta de talento. Era um sistema corrupto, deliberado, cruel, que destruía artistas para proteger interesses financeiros e políticos. João escreveu a Inês: "Não desistas. Eu sei o que estás a passar. Sei o medo que sentes. Mas se desistires, eles ganham. E tudo o que sofremos foi em vão. Continua. Eu estou contigo. E há outros, muitos outros, que finalmente têm coragem de falar, porque tu abriste a porta." Inês decidiu continuar.
Publicou mais artigos, revelou mais nomes, mostrou como o esquema funcionava em detalhe. E lentamente, muito lentamente, as coisas começaram a mudar. Alguns dos produtores envolvidos foram formalmente acusados. Alguns funcionários públicos foram suspensos. Não era justiça completa. Muitos escaparam. Muitos nunca pagarão pelos crimes. Mas era um começo. E João Canijo, pela primeira vez em décadas, sentiu algo parecido com esperança. Não esperança de que o passado pudesse ser corrigido. Os filmes que nunca fez, os anos que perdeu, a vida que podia ter tido, tudo isso estava perdido para sempre. Mas esperança de que talvez, apenas talvez, a próxima geração de realizadores não tivesse de passar pelo mesmo. Que talvez o cinema português pudesse finalmente ser livre. Mas será que essa esperança é realista? O círculo secreto, mesmo exposto, mesmo acusado, continuará a operar nas sombras, protegido por redes de poder que vão muito além do cinema? E quantos outros João Canijos existem por aí, ainda a lutar, ainda a sofrer, ainda invisíveis para um país que prefere não ver? João Canijo tinha já 64 anos quando leu A Investigação de Inês. Décadas de luta. Décadas de humilhação. Décadas de filmes feitos contra todas as probabilidades. E, finalmente, alguém provara que ele tinha razão. Que não estava louco. Que o sistema era exatamente tão podre como sempre dissera. Mas a vitória sabia a cinza. Porque chegara tarde demais para salvar a carreira que podia ter tido. Tarde demais para recuperar os anos perdidos. Tarde demais para apagar as cicatrizes que nunca mais sarariam. Numa cave sem janelas na Rua da Madalena, escondida atrás de uma porta de metal sem identificação, funcionava algo que poucos conheciam. Um arquivo secreto do cinema português. Não era estúdio. Não era sala de montagem. Era um arquivo vivo. Prateleiras do chão ao teto carregadas de cassetes, VHS, discos rígidos externos, caixas de documentos amarelecidos pelo tempo. Durante 27 anos, um homem guardou ali tudo o que o cinema português tentou esquecer. Filmes censurados, montagens originais destruídas pelos produtores, contratos rasgados, cartas de ameaça, gravações de reuniões secretas. Esse homem trabalhara como montador desde os anos 80. Vira tudo. E guardara tudo. Quando finalmente decidiu abrir as portas daquele arquivo, depois de ler a investigação de Inês sobre os desvios de fundos, o que revelou deixou o país em choque. Havia ali provas físicas de crimes que todos suspeitavam, mas ninguém conseguira provar. Havia gravações onde produtores influentes combinavam esquemas de financiamento com funcionários do Estado, segundo as acusações que circulavam no meio. Havia e-mails impressos onde, alegadamente, produtores discutiam estratégias para bloquear realizadores incômodos. Havia até fotografias de jantares onde políticos, produtores e empresários se reuniam. Encontros que muitos no meio consideravam suspeitos. Mas o documento mais devastador era uma lista manuscrita. Título simples: Projetos eliminados. 143 filmes. 143 histórias que nunca foram contadas. Ao lado de cada título, anotações breves. Razão bloqueada. Tema colonial. Razão bloqueada. Crítica à Igreja. Razão bloqueada. Realizador não colabora. Razão bloqueada. Demasiado político. Segundo o montador, esta lista teria sido entregue por um funcionário do Instituto do Cinema, atormentado pela consciência. Esse homem morrera anos antes. Antes de morrer, pedira que guardassem aquilo. Que um dia mostrassem ao mundo quantos filmes importantes Portugal perdeu por causa de meia dúzia de homens com medo da verdade. Entre os 143 títulos, havia pelo menos 9 projetos de João Canijo. 9 filmes que ele tentara fazer entre 1995 e 2015. 9 histórias brutalmente honestas sobre Portugal que nunca chegaram aos ecrãs. O montador mostrou os dossiês. Roteiros completos, orçamentos detalhados,
cartas de intenção de atores. Tudo pronto, tudo viável. Mas todos bloqueados na mesma fase. Aprovação de financiamento pelo Instituto do Cinema. E em todos os dossiês, a mesma anotação a caneta vermelha. Não aprovado. Decisão superior. O montador revelou algo mais perturbador. Havia um sistema de cotas invisível. O círculo secreto decidira que apenas um certo tipo de cinema podia representar Portugal internacionalmente. Cinema elegante, nostálgico, seguro. Filmes que mostrassem paisagens bonitas, famílias tradicionais, problemas resolvidos com dignidade. Qualquer coisa que mostrasse a violência real, a pobreza extrema, a corrupção sistémica, era automaticamente rejeitada. Não por falta de qualidade, mas por política cultural deliberada. Portugal, segundo esses homens, precisava de uma imagem limpa, e realizadores como João Canijo sujavam essa imagem. Quando o realizador viu o arquivo pela primeira vez, ficou em silêncio durante horas. Percorreu as prateleiras devagar, tocando nas caixas, como quem toca em lápides. Aqui estava a prova física de tudo o que perdera. Aqui estavam os fantasmas dos filmes que nunca fizera. Aqui estava a confirmação de que não fora paranoia, não fora incompetência, não fora falta de talento. Fora sabotagem sistemática, cruel, implacável. O montador aproximou-se dele e disse baixinho: "Sei que isto não compensa o que te fizeram. Mas pelo menos agora o mundo sabe. Agora ninguém pode negar." João respondeu com voz quebrada: "O mundo sabe. Mas os culpados continuam livres, continuam ricos, continuam respeitados. E eu continuo pobre, sozinho, destruído. Onde está a justiça nisso?" O montador não tinha resposta. Apenas pôs a mão no ombro de João e ficaram ali, dois homens velhos, rodeados de fantasmas, a chorar pelos filmes que Portugal nunca viu. Mas o arquivo teve consequências. As autoridades finalmente agiram. Inquéritos foram abertos contra vários produtores influentes, segundo notícias da época. Funcionários do Instituto do Cinema foram investigados por suspeitas de irregularidades. Houve buscas, apreensões de documentos, interrogatórios. Durante meses, pareceu que finalmente haveria justiça, que finalmente os responsáveis pagariam pelos crimes cometidos durante décadas. Mas então o sistema mostrou a sua verdadeira face. Advogados caros entraram em cena. Processos foram arrastados. Testemunhas mudaram de versão. Documentos desapareceram misteriosamente dos arquivos judiciais. E um a um, os acusados foram sendo ilibados por tecnicismos legais. Prescrição de crimes, falta de provas diretas, impossibilidade de provar intenção criminosa. Passados meses, os processos foram arquivados por falta de provas ou prescrição. Ninguém fora condenado, ninguém pagara. João acompanhou tudo com uma mistura de raiva e resignação. Sabia que ia acontecer. Sabia que o sistema protegia os seus. Mas mesmo assim, doeu. Doeu ver os homens que lhe destruíram a vida a saírem dos tribunais a sorrir, rodeados de advogados, a darem entrevistas onde se diziam vítimas de uma caça às bruxas. Doeu ver jornalistas a tratá-los com respeito, a chamá-los de figuras importantes da cultura portuguesa, a esquecerem convenientemente os crimes provados. A jornalista continuou a investigar. Publicou mais artigos, revelou mais esquemas. Mas a atenção pública desvaneceu-se. As pessoas cansaram-se do escândalo. Queriam voltar à normalidade. Queriam acreditar que o cinema português era uma indústria respeitável, não um covil de corrupção. E lentamente, muito lentamente, o silêncio voltou a instalar-se. Como se nada tivesse acontecido. Como se as revelações fossem apenas ruído temporário. João percebeu então a verdade final. Não ia haver justiça. Não ia haver reparação. Os homens que lhe roubaram décadas de vida iam morrer ricos, respeitados, impunes.
E ele ia morrer pobre, esquecido, destruído. Era assim que o mundo funcionava. Era assim que Portugal funcionava. Os poderosos protegiam-se mutuamente. E os artistas honestos eram sacrificados no altar da conveniência. Mas havia uma última coisa que João podia fazer. Podia contar a história. Podia garantir que ficasse registada. Que as gerações futuras soubessem o que acontecera. Que os nomes dos culpados não fossem esquecidos. Começou a escrever um livro. Não ficção. Apenas a verdade nua e crua. Tudo o que vivera. Tudo o que sofrera. Todos os nomes. Todas as traições. Todo o sistema podre, exposto sem filtros. O livro foi publicado anos depois. Chamava-se simplesmente O Preço da Arte. A reação foi mista. Alguns elogiaram a coragem. Outros acusaram João de amargura, de vitimização, de não saber aceitar o fracasso. Um dos produtores mencionados processou-o por difamação, segundo relatos do meio. O processo ainda está a decorrer. João não tem dinheiro para advogados caros. Provavelmente vai perder. Provavelmente vai acabar os dias endividado, perseguido judicialmente, mais destruído ainda. Mas não se arrepende, porque finalmente disse a verdade. Finalmente gritou tão alto que não puderam ignorar completamente. E se apenas uma pessoa, apenas um jovem realizador que está agora a começar, ler o livro e perceber como o sistema funciona e decidir lutar de forma mais inteligente, então valeu a pena. Então, o sofrimento de João não foi completamente em vão. Será que algo mudou realmente? Será que o círculo secreto foi desmantelado ou apenas se tornou mais discreto? E quantos outros artistas, neste preciso momento, estão a ser destruídos pelos mesmos métodos, pelas mesmas pessoas, pelo mesmo sistema que nunca morre, apenas muda de rosto. Há feridas que nunca saram, apenas deixam de sangrar. O realizador, já com mais de 70 anos, vive sozinho num apartamento pequeno em Alfama. Acorda todas as manhãs com dores nas costas, nas mãos, nos joelhos. O corpo gasto por décadas de trabalho físico, porque, quando não conseguia fazer cinema, trabalhava em obras, em armazéns, em qualquer coisa que pagasse a renda. Toma o pequeno almoço sozinho, café preto e pão torrado. Depois, senta-se à janela e olha para o Tejo. Passa horas assim, apenas a olhar. A pensar nos filmes que fez, nos filmes que não fez, nas vidas que podia ter vivido. Às vezes recebe visitas, jovens realizadores que leram o livro, que querem ouvir as histórias diretamente dele, que pedem conselhos. João recebe-os com gentileza cansada. Conta as histórias, responde às perguntas. Mas no fim, diz sempre o mesmo. Se querem fazer cinema em Portugal, preparem-se para sofrer. Preparem-se para serem traídos. Preparem-se para descobrirem que talento não chega, que honestidade não chega, que até o sacrifício não chega. Porque o sistema não quer artistas, quer servos. Alguns jovens ouvem e desistem. Outros ouvem e ficam mais determinados. João não sabe qual das reações prefere. Parte dele quer que desistam, que se poupem ao sofrimento. Outra parte quer que lutem, que continuem, que talvez consigam o que ele não conseguiu. Mas não tem esperança real, porque viu demasiado, sabe demasiado. E o que sabe é que o sistema é mais forte do que qualquer indivíduo, que pode esmagar os mais talentosos, os mais teimosos, os mais corajosos, e que o faz sem remorsos. João ainda tenta fazer filmes, pequenos projetos, documentários filmados com telemóvel, curtas-metragens feitas com amigos, nada que precise de financiamento oficial, nada que dependa do sistema. Publica-os online. Poucos veem, poucos comentam, mas ele continua, porque é a única coisa que sabe fazer, a única coisa que lhe resta. Às vezes, nas noites de insônia,
João pensa em Helena, a mulher que o traiu. Pergunta-se onde estará, se pensa nele, se sente remorsos. Provavelmente não. Provavelmente segue a vida, convencida de que fez o que era necessário, que era apenas trabalho, apenas sobrevivência. João já não sente raiva, apenas cansaço. Apenas a tristeza profunda de perceber que viveu num país onde trair era mais seguro do que ser honesto. Pensa também em Paulo Branco, o homem que orquestrou tanto sofrimento. Branco está velho agora, doente, mas ainda poderoso, ainda respeitado, ainda tratado como figura importante da cultura portuguesa. Dão-lhe prêmios, fazem-lhe homenagens, esquecem convenientemente os crimes. Ou talvez não esqueçam. Talvez simplesmente não se importem. Porque em Portugal, o poder perdoa tudo. E a arte honesta não perdoa nada. João sabe que vai morrer pobre. Sabe que não haverá grande funeral. Não haverá homenagens póstumas. Talvez um pequeno artigo num jornal cultural. Talvez nem isso. Será esquecido rapidamente. Como tantos outros artistas que o sistema destruiu, como tantos outros fantasmas que assombram o cinema português. Mas há uma coisa que o consola. Os filmes existem. Poucos, imperfeitos, feitos sem dinheiro, sem apoio, sem esperança. Mas existem. E enquanto existirem, ele também existe. Não da forma que sonhou, não com o reconhecimento que merecia, mas existe. E isso, no fim, é tudo o que resta. A teimosia de ter existido apesar de tudo, apesar de todos. Será que João Canijo foi vítima ou foi simplesmente demasiado teimoso para se adaptar? Será que o sistema era realmente tão corrupto ou ele viu conspirações onde havia apenas incompetência? Estas perguntas assombram-no. Porque mesmo depois de todas as provas, mesmo depois de todas as revelações, parte dele ainda duvida. Ainda se pergunta se não foi ele o problema. Se não foi ele que falhou. E essa dúvida, plantada por décadas de humilhação, nunca o abandona completamente. Quando um dos produtores mais poderosos morreu, a notícia ocupou as primeiras páginas. Morrera em idade avançada. Os obituários chamaram-lhe gigante do cinema português, visionário, homem que elevou Portugal no panorama cultural europeu. Houve cerimónias, discursos. O Presidente da República enviou condolências. O Ministro da Cultura declarou luto oficial na área da cultura. João Canijo leu os obituários e sentiu náusea. Nenhum mencionava os crimes. Nenhum falava dos artistas destruídos. Nenhum lembrava os 20 milhões de euros desviados. Nenhum recordava as vidas arruinadas. Era como se tudo tivesse sido apagado. Como se Branco fosse realmente o herói que os obituários descreviam. João percebeu então que tinha perdido completamente. Que a história oficial seria a versão dos vencedores. Que ele e todos os outros destruídos seriam apenas notas de rodapé esquecidas. Mas 3 semanas depois do funeral, João recebeu uma carta. Remetente desconhecido. Dentro, uma chave e um papel com uma morada. Nada mais. João hesitou. Podia ser armadilha. Podia ser mais uma humilhação. Mas a curiosidade venceu. Foi à morada indicada. Era um armazém nos arredores de Almada. Usou a chave. A porta abriu. Dentro, encontrou algo que nunca esperara. Caixas e caixas de documentos. Arquivos pessoais de Paulo Branco. Contratos, correspondência, diários manuscritos. E no centro, uma carta endereçada a João Canijo. Reconheceu a caligrafia. Era de Branco. Escrita poucos dias antes da morte. A carta, alegadamente escrita pelo produtor, dizia: Canijo, se estás a ler isto, é porque finalmente morri. Durante décadas fomos inimigos. Destruí a tua carreira. Não vou pedir perdão porque não me arrependo.
Fiz o que achei necessário para proteger o cinema português de pessoas como tu. Pessoas que queriam mostrar apenas a miséria, a violência, a podridão. Pessoas que envergonhavam o país. Mas agora, no fim, percebo algo. Talvez tivesses razão. Talvez o cinema que protegi fosse mentira bonita. E talvez o cinema que destruí fosse verdade feia, mas necessária. Deixo-te estes arquivos. Faz o que quiseres com eles. Publica, queima, não me importo. Já não estou cá para ver as consequências. Mas fica sabendo isto. Nunca te odiei. Apenas tive medo do que representavas. Medo de que, se te deixasse falar, o mundo visse Portugal como realmente é. E isso, para mim, era intolerável. Morre sabendo que venceste. Não em vida, mas na história. Porque os teus filmes vão sobreviver e os meus esquemas vão ser esquecidos. Essa é a tua vingança. Paulo Branco. João leu a carta 3 vezes. Sentiu raiva, sentiu tristeza. Sentiu algo parecido com pena. Branco morrera sozinho, assombrado, percebendo tarde demais que destruíra vidas por nada. Que protegera uma mentira que ninguém acreditava. Que sacrificara a arte verdadeira no altar de uma imagem falsa de Portugal. João levou os arquivos, entregou-os a Inês. Ela publicou mais investigações, revelou mais crimes, mais nomes, mais esquemas. Desta vez, com provas diretas. Desta vez, irrefutáveis. Houve novos processos, algumas condenações, não muitas. Não suficientes, mas algumas. Pequenas vitórias, pequenas justiças. E João percebeu que Branco tinha razão numa coisa. Ele vencera. Não da forma que sonhara, não com dinheiro, fama, reconhecimento em vida, mas vencera na única coisa que importava. Os filmes existiam. E iam sobreviver. Iam ser vistos pelas gerações futuras. Iam mostrar o Portugal real, sujo, violento, desesperado que a elite tentara esconder. E isso, no fim, era tudo. Mas a que preço? João sacrificara tudo. Saúde, dinheiro, relacionamentos, felicidade. Passara a vida inteira a lutar contra fantasmas. E agora, velho e cansado, perguntava-se se valera a pena. Se não teria sido melhor desistir. Fazer filmes comerciais. Viver confortavelmente. Morrer em paz. Estas perguntas atormentavam-no. E não tinha respostas. O realizador morreu anos depois, sozinho no apartamento em Alfama. O corpo foi encontrado 3 dias depois por um vizinho que estranhou o silêncio. Tinha mais de 70 anos. Morreu sentado à secretária, com um roteiro inacabado à frente. O último filme que nunca faria. O funeral foi pequeno. Poucos amigos. Alguns jovens realizadores que admiravam o trabalho. Inês estava lá. Vítor também. Não houve discursos oficiais. Não houve representantes do governo. Não houve homenagens póstumas da indústria que o destruíra. Apenas silêncio. E chuva. Muita chuva. Mas algo estranho aconteceu nos meses seguintes. Os filmes de João começaram a ser redescobertos. Plataformas de streaming adquiriram os direitos. Festivais internacionais fizeram retrospectivas. Críticos jovens escreveram ensaios chamando-o de gênio incompreendido. De mártir do cinema português. De voz profética que o país recusara ouvir. Meses depois da sua morte, a Cinemateca Portuguesa organizou uma grande retrospectiva. Exibiu todos os filmes de João. Lotou salas. Jovens que nunca tinham ouvido falar dele descobriram o trabalho. Ficaram chocados. Ficaram comovidos. Perguntavam-se como era possível que aquele realizador tivesse sido ignorado durante tanto tempo. Como era possível que Portugal não o celebrasse. Inês escreveu um livro sobre João. Chamou-lhe O Homem que Portugal Não Quis Ver. Tornou-se best-seller. Foi traduzido para várias línguas. Ganhou prémios. E finalmente,
a história de João Canijo foi contada. Não da forma que ele gostaria. Ele queria reconhecimento em vida, não póstumo. Mas foi contada. E o círculo secreto? Alguns membros morreram, outros reformaram-se. Mas a estrutura permanece, talvez com nomes diferentes, talvez com métodos mais subtis, mas permanece. Porque sistemas de poder não morrem facilmente. Adaptam-se, evoluem, sobrevivem. Hoje, jovens realizadores portugueses ainda lutam contra os mesmos obstáculos. Ainda veem projetos bloqueados por razões políticas. Ainda enfrentam censura financeira disfarçada de critérios técnicos. Ainda são traídos por pessoas em quem confiam. A história repete-se. Porque Portugal não aprendeu. Porque preferiu esquecer. Porque é mais fácil celebrar fantasmas mortos do que apoiar artistas vivos. Mas os filmes de João existem. E enquanto existirem, a verdade existe. A verdade sobre um país que tem medo da própria imagem. Que prefere mentiras bonitas a realidades feias. Que destrói os artistas que ousam mostrar o espelho. Essa verdade não pode ser apagada. Não pode ser censurada. Não pode ser esquecida. João Canijo passou a vida a lutar. Perdeu quase todas as batalhas. Mas venceu a guerra. Porque deixou obra, deixou testemunho, deixou verdade. E isso, no fim, é tudo o que um artista pode fazer. Existir apesar de tudo. Gritar apesar do silêncio. Criar apesar da destruição. Amigos, como veem a história de João Canijo e do cinema português? Foi ele vítima de um sistema corrupto ou simplesmente um artista que não soube adaptar-se? Será que o círculo secreto realmente controlava tudo? Ou eram apenas as dificuldades normais de uma indústria pequena? E mais importante, será que hoje, neste momento, há outros artistas a passar pelo mesmo, destruídos em silêncio, enquanto fingimos que vivemos em democracia cultural? Escrevam nos comentários o que pensam. Digam-nos se conhecem histórias semelhantes. Se já viram talento ser desperdiçado por razões que nada têm a ver com qualidade. Porque só falando, só expondo, só recusando esquecer, podemos mudar alguma coisa. Deixem like se esta história vos tocou. Partilhem se acham que outros precisam de saber. E subscrevam o canal, porque há muitas mais histórias enterradas que precisam de ser contadas. Histórias de artistas que Portugal preferiu esquecer, mas que nós vamos lembrar. Sempre.